Beleza, pessoal? Hoje nós vamos aprender como exportar amostras do Ecognition para um arquivo .csv. Bom, vale relembrar que o nosso objetivo aqui é o quê? Extrair destas amostras alguns atributos, ou seja, exportar amostras e atributos, e depois trabalharmos com a mineração de dados dentro dos programas existentes. Aqui eu destaco o EC, que foi o que a gente viu anteriormente, para que a gente possa definir para cada classe qual é o atributo, nós podemos dizer relevante, para discriminar um determinado objeto ou uma determinada classe de objetos. Beleza? Vamos lá? Então, olha só, estou com o Recognition aberto. Então, aqui eu já fiz uma segmentação, utilizei alguns desses parâmetros, tá? Compacidade, forma 0.5, a escala de parâmetros, resolvi trabalhar numa escala menor, 30. Estou trabalhando com uma imagem com 3 layers apenas, ou seja, com 3 bandas apenas, RGB, legal, e ok. Deixa eu cancelar aqui. Beleza, já está feita a minha segmentação. Aqui eu criei criei algumas classes referentes, né, àquilo que eu tenho aqui. Então, eu tenho uma vegetação um pouco mais densa, uma vegetação um pouco mais rasteira, um solo exposto, tenho concreto, tenho também telhas de fibrocimento ou também relacionados à estrutura metálica, algum telhado simples, enfim. Ainda faltou algumas coisas. A gente tem um refletor aqui, por exemplo, né? A gente tem aqui alguns carros, mas vamos tomar como base somente essas classes. Aqui tem pessoas, ó, que interessante, acho que sou eu aqui, beleza? Então, tem muita coisa para a gente fazer aí. Beleza? Então, agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos coletar algumas amostras. E como que a gente coleta essas amostras, professores? Nós temos como coletar por classificação, né? Samples, ok? Mas nós vamos coletar de uma maneira diferente, tá? Porque nós não queremos fazer a classificação no Ecognition, nós queremos fazer a classificação num outro software depois, utilizando aqueles classificadores avançados que a gente viu. Então, aqui a gente vai coletar nesse momento só as amostras, beleza? Como que a gente vai fazer isso? Botão direito, toolbars, eu venho aqui em manual editing, tá? Então aqui para mim vai aparecer uma aba, beleza? Aqui existe, né, nessa aba, a imagem, o objeto que eu estou editando. Aqui já aparecem as minhas classes, ok? Aqui aparece, né, as formas de seleção. Então posso selecionar a partir de linha, a partir de polígono, a partir de um retângulo, ok? Posso cortar aqui manualmente alguns objetos, o merge significa unir alguns objetos, aqui eu posso filtrar uma classe, e aqui eu posso classificar a imagem a partir dos objetos. Bom, então o que a gente faz? Primeira coisa que a gente faz, pessoal, é o quê? Nós, melhor dizendo, clicamos aqui na classe que eu desejo, clicamos aqui em concreto, ok? E nós podemos, né, clicar aqui em classify imagem objetos. Então, o que é concreto aqui? Eu vou verificar, ó, isso aqui é concreto. Dou 2 cliques, concreto, concreto. Lembrando que nós temos que ter amostras puras, ok? Ou seja, amostras que não tenham ali mais de um alvo no mesmo segmento. Tá? Isso significa amostra pura. E aqui a gente começa a perceber que tem muita coisa que é concreto, que pela cor parece com estrutura metálica, e por aí vai. Então, a gente, provavelmente, utilizando as bandas RGB, embora temos uma boa resolução espacial, a gente vai ter algumas limitações ali referente às confusões, beleza? A gente tem uma parte em azul aqui também que é concreto, embora esteja azul, né? E aí aqui a gente destaca, por exemplo, a importância, né, de outras bandas multiespectrais, porque eu tenho algo que é azul aqui, mas que é concreto, né, que é o mesmo material praticamente desse material aqui. E em cor essas coisas são muito diferentes, então é preciso ficar atento aí. Bom,
Vou para outra classe, posso colocar aqui, solo exposto, 2 cliques, amostras puras de solo exposto, beleza? Aqui tem bem solo exposto também, aqui tem bem solo exposto. Tem que ser um determinado nível de amostras considerável, tá? Mas aqui, para encurtar a nossa vida, eu vou tomar algumas amostras mais dispersas aqui, obviamente, mas com o nível aí de segmentação que a gente fez, a gente vai considerar considerar boas amostras, né? Aqui, ó, tem um cara aqui que é bem solo exposto, né? Tem bem essa cara de solo exposto. Agora, a gente vem aqui, telhado. Eu coloquei 2 tipos de telhado, esse telhado mais simples, tá? Nós temos também um telhado que seria o telhado de fibrocimento, que eu também coloquei fibrocimento barra estrutura metálica. Legal. Temos aqui um número de amostras considerável para esse telhado. Vou trocar aqui fibrocimento ou estrutura metálica. Esse é de estrutura metálica. Interessante, né? Beleza. Estrutura metálica, fibrocimento. E aí a gente começa a perceber, puxa vida, hein? Vai confundir aqui, ó. Solo exposto, concreto, telhado. Vamos ver aqui. Muito bem. E aqui nós temos também, deixa eu editar aqui, ó. Edit é vegetação. Ok? Densa. Então, vegetação densa, que são as minhas árvores aqui, ó. Tem uma vegetação um pouco mais rugosa, um pouco mais densa. Ok? E é interessante, né? Eu estou comentando aqui com vocês que provavelmente nós teremos algumas confusões, né? Mas pode ser que em algum momento aqui nós achemos, né? Encontremos algum feature, algum atributo que diferencie, né? Então, por isso que é importante coletar as amostras com uma certa fidedignidade para que a gente consiga trabalhar bem aí com, com a nossa classificação a partir dos classificadores avançados. Por quê? Porque eu estou determinando aqui, né, alguns elementos, estou afirmando pelas amostras, olha, isso aqui é solo exposto, isso aqui é vegetação densa. Legal. Mas quais atributos vão diferenciar esses elementos? E eu tenho que pensar que se eu, a olho nu, consigo diferenciar, provavelmente o computador possa diferenciar também. Tá? Então, são coisas aí para a gente pensar. E aí, o ideal seria exportar o maior número de atributos possível para que a gente consiga verificar quais desses atributos são suficientes aí para trabalhar com a discriminação desses objetos. Olha só a diferença, né, da estrutura da grama, né, com uma estrutura, por exemplo, de vegetação que é rasteira, né, mas que está numa outra posição, né. Isso aqui dá para a gente analisar muita coisa. Beleza? Legal, pessoal. Então, temos aqui a amostra para todos os elementos praticamente da nossa imagem. E o que a gente quer fazer agora? Agora a gente quer exportar essas coisas. Então eu vou desselecionar aqui, tá? Vou vir em Export, exportar resultados. E a primeira coisa que eu vou fazer, ó, exportar shapefile, ok? Polígono raster, ok? Formato shapefile, ok? O nível seria o 1. Vou colocar isso aqui, ó, Write Shape Attributes
para CSV File. Então, quero exportar os atributos para CSV, ou seja, uma planilha que eu posso abrir no LibreOffice, no Excel, beleza? Vou colocar um nome aqui, amostras PDI, tá? E vou selecionar todas as classes, menos aquilo que não foi classificado. Então, só vou deixar aquilo que possui aí as minhas amostras, beleza? E aqui, ó, eu posso vir em Features e selecionar quais os atributos que eu desejo, tá? Bom, o primeiro atributo que eu gosto de falar aqui é o atributo relacionado à classificação, porque eu quero classificar pelo nome, tá? Então, ó, eu venho aqui, ó, Relations to Classification, Class Name, e eu vou criar um atributo Class Name e já vou colocar aqui, ó, para eu exportar esse atributo, ou seja, todos os nomes da classe referente a cada objeto, né, a cada amostra, vai estar ali na minha planilha CSV. Posso trabalhar com objetos, tá? Geometria, aí eu posso trabalhar aqui com assimetria, compacidade, borda, área, tem muita coisa que eu posso trabalhar aqui, posso trabalhar com médias, máxima diferença, desvio padrão, e por aí vai. Bom, tem muitos atributos, pessoal, tem muitos. Tem alguns atributos que a gente tem que criar, tá? Ó, X, né, a distância da cena pela borda esquerda. É umas coisas assim que normalmente a gente não vê, né? A gente não percebe, mas que são atributos e são possíveis de diferenciar objetos. Então, o que seria ideal para mim aqui? Seria exportar todos. Por quê? Porque exportando todos, depois eu posso fazer a mineração de dados. Ou seja, eu vou verificar quais atributos são importantes para mim. Então, eu vou dispensar alguns, né? Para que o meu sistema não fique saturado, né? E para que não gaste muita memória computacional. Puxa, professor, mas para exportar isso aqui dá trabalho, dá trabalho. Dá trabalho. O ideal é que a gente consiga fazer aí um estudo completo. E, claro, algumas referências vão dizer para nós alguns atributos que são mais utilizados, mas é sempre bom a gente exportar, porque a gente começa a perceber nesse mundo do PDI que nem tudo aquilo que parece tá? A gente consegue aí ter alguns estudos em que nós temos atributos que a gente nem imaginava que existiria e que esses atributos diferenciam objetos. E às vezes objetos que eram parecidíssimos, por exemplo, vegetação rasteira. Então, vale a pena, né, exportar o maior número de objetos possível, tá? Ou melhor, de atributos possível, tá? Então, existem muitas coisas aqui, muitas coisas legais aqui para a gente ver, beleza? Tem muita coisa, pessoal, tem muita coisa. Tem muita coisa boa, tá? Então, vale a pena vocês passearem aí pelos atributos, tá? Beleza? Vale a pena. Eu tô passeando aqui por alguns. Tem muita coisa boa, pessoal. Então, vale a pena, tá? Exportar o maior número de atributos possível para que a gente tenha um estudo mais completo. Nós temos alguns relacionados a vetores, alguns relacionados a cenas, tá? Tem muita coisa boa aqui. Muito bem. Beleza, pessoal. Vou dar um ok aqui, tá? Porque são esses que eu desejo. Ok, então estão todos aqui. O que eu vou fazer? Exportar. Coloco dentro de algum lugar, pode ser a minha área de trabalho. Vou colocar dentro do material nosso de PDI. Então tá aqui, ó. Tá aqui dentro de PDI. E eu acredito que já foi. Beleza? Vamos lá abrir para a gente ver? Área de trabalho.
PDI, nós temos aqui, ó. Deixa eu aproveitar e já colocar na pastinha aqui. Beleza, pessoal, muito bem. Vou mostrar para vocês aí, ó. Parei a apresentação. Vou apresentar agora aqui a pasta em que está aqui, ó. Então tá lá, ó, amostras PDI. Tem um arquivo shapefile e temos o arquivo aqui, ó, que eu tenho o BR Office, né, o LibreOffice. Então nós vamos poder abrir o arquivo de amostras aqui, ó. Olha que interessante, pessoal. Ok? E deixa eu compartilhar com vocês que talvez vocês não vão ver agora. Então tá aqui, ó. Então olha só que interessante, pessoal. Aqui nós temos cada uma das amostras. Então nós tivemos um total de mais ou menos aqui 137 amostras. Aqui nós temos para cada atributo um número, tá? E nós temos também aqui a simetria, um número para cada atributo. E nós temos também um dado de class name, que é muito importante para nós, ok? Então, olha só que legal agora. Agora eu tenho uma estrutura de dados aqui, em que eu tenho para uma determinada classe alguns atributos e os seus valores. E agora a gente consegue trabalhar um software, por exemplo, como o ECA, para que a gente consiga fazer aí uma classificação, uma mineração de dados. Ou seja, será que todos esses atributos aqui são importantes para a discriminação das minhas classes? Quais não são bons? Então, a gente pode utilizar, por exemplo, um seletor de atributos tipo ranker. Utilizei um seletor de atributos tipo ranker, ranqueei os melhores, dispenso aqueles que não são ruins, aqueles que são ruins. O que vai acontecer? Eu vou reduzir a dimensionalidade do meu sistema e vou conseguir ter, de certa forma, efetividade. Beleza? Então, aqui começa o nosso estudo dentro da mineração de dados. Legal? Bom, faça isso, treine isso, por favor, tá? E nós temos mais um passo que seria a classificação, né? A partir dessas amostras e depois a gente coloca a mão na massa aí. Um abraço, fiquem com Deus e até a próxima.